Fala galera, vamos lá para mais um vídeo da série Como se tornar um programador melhor. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre coesão e acoplamento e quais são os tipos que nós temos de coesão. Então vamos lá primeiro entender o que é uma classe coesa. Uma classe coesa ela tem uma única responsabilidade e seu nível de acoplamento está diretamente ligado ao quanto essa classe depende de outras para funcionar. E agora vamos ver um pouquinho dos tipos de coesão. O pior tipo é o coincidente. Isso daqui é quando você tem um código e você está herdando de uma outra classe só para reaproveitar código. Tá? Isso dando um exemplo mais prático, isso é bem ruim. Vamos ver aqui. Eu criei uma classe que faz tudo e nela eu coloquei diversos comportamentos. Tá? Então, olha lá, procura um padrão, calcula a área de um retângulo, coloca a primeira letra maiúscula e eu quero criar uma classe que ela vai me gerar um relatório e eu preciso de um único método que está dentro dessa classe. Aí eu faço o que? Eu herdo, né? E aí, assim, estou me acoplando do pior jeito possível ao sistema. Eu estou herdando de uma classe e eu só preciso de um método dela, tá? Então isso daqui é bem ruim, a gente tem que evitar. O segundo ponto, segundo tipo de coesão é a coesão lógica. Tá? Resumidamente, é aquele código que você precisa de um switch ou um monte de ifs, uma cadeia de if e else, para tomar decisões dos fluxos que você vai seguir. Tá? Então aqui no exemplo eu trouxe que eu tenho um enumerador e dentro desse método tratar eu vou tomar uma ação com base em cada enumerador. Isso daqui também é um acoplamento que você vê muito aí nos códigos e, de certa forma, é ruim, porque cada vez que você for fazer uma alteração aqui, se for incluir um próximo item de flag, por exemplo, você tem que mexer. Tá? E ali eu passei um enumerador, mas poderia ser um parâmetro qualquer que o meu sistema vai avaliar. O próximo é o temporal. Esse aqui está diretamente ligado à criação, né, e à finalização dos recursos. Né? No caso, eu vou finalizar os recursos que eu não vou mais usar, então eu vou, o que a gente chama de destrutor, eu vou chamar o destrutor da classe. Então, eu coloco tudo isso no mesmo ponto, várias propriedades num método de inicialização, por exemplo. Então, eu estou colocando a criação de classes, da atribuição de propriedades, enfim, várias coisas no mesmo lugar. E isso é ruim. Então, como é que seria uma forma de resolver? Você extrai essas inicializações para os construtores da classe. Nem de longe, esse exemplo que eu dei aqui tá bom, mas para a gente resolver o problema da coesão, resolveria dessa forma. O próximo é o procedural. Procedural, ele quer dizer o quê? Eu tenho um sistema, tenho minhas classes, meus métodos, minhas funções, e eles só fazem sentido quando estão dentro do meu sistema. Se eu extraio um método, extraio uma classe, não faz o menor sentido aquele código. Tá? Então, assim, infelizmente aqui não tem muito para onde correr. Tem que reprojetar o sistema inteiro. Agora, a coesão de comunicação. Essa parte aqui é quando você tem métodos que eles dizem a mesma coisa, eles indicam que é a mesma coisa e eles retornam os mesmos dados, mas isso na verdade deveria ser tratado de uma forma diferente. Isso fica muito claro quando você vai aplicar o polimorfismo, né? Não deveria ocorrer isso em sistemas orientados a objeto e bem feitos, porque o polimorfismo caberia a responsabilidade de você tratar os dados de formas diferentes nas subclasses, mas esse daqui também é um tipo de acoplamento. A gente tem um acoplamento sequencial, que eu tenho um código para ser executado e eu preciso que o elemento anterior que vai executar o código vai me gerar uma saída. E a minha próxima execução precisa dessa saída. Então eu tenho esse acoplamento sequencial. Eu preciso que a classe 1 execute um código que a classe 2 vai utilizar, ou que o método 1 executa um código que o método 2 vai executar. Então, assim, eu estou acoplado, tá, ali no modelo sequencial. Eu tenho que executar passo a passo e isso não fica desmembrado. Então, eu poderia decompor isso em módulos menores para que eu consiga organizar o sistema de um jeito melhor. E
eu tenho aqui o acoplamento funcional, que seria, né, a coesão, no caso. Seria o melhor dos mundos, tá? Que cada módulo ele está bem escrito, de uma forma única, de uma forma coerente, e aí eu tenho uma única responsabilidade para algo ser alterado, eles representam um único conceito, enfim, esse daqui seria o melhor dos mundos. Não tem como fugir do acoplamento, da coesão, em algum momento você vai ter que se acoplar a algo, tá? Isso vai acontecer. Mas você pode escolher os melhores tipos de acoplamento para isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre como a gente identifica os problemas de coesão e o melhor de tudo, né? Como é que a gente pode resolvê-los. Não tem uma solução para tudo, mas a gente pode ver aqui como é que a gente consegue resolver cada problema desse. Então vamos conhecer os problemas comuns. Classes com muitos métodos diferentes que fazem acesso ao banco, regra de negócio, que estão fora do escopo da classe. Classes que são modificadas com muita frequência e classes e métodos que nunca param de crescer. Você está sempre colocando mais coisa lá. Como é que você poderia resolver isso? Bom, separe as responsabilidades em classes distintas. Com o código já separado, utilize composição para unir os comportamentos, né? É interessante você sempre procurar utilizar composição ao invés de herança. Você tem mais ganhos do que fazendo composição do que fazendo herança. E conhecendo alguns design patterns, por exemplo, Decorator, Chain of Responsibility, State Strategy, ajudam a manter a classe coesa. Agora vamos ver um exemplo sobre um problema de coesão. Pausa o vídeo aí e vê se você consegue identificar onde está o problema de coesão. Bem, se você falou que o problema de coesão está nessas dependências aqui, na enviador de e-mail e nota fiscal DAO, você acertou. A classe executa a nota fiscal e depois passa para a classe de enviar e-mail e para a classe de nota fiscal DAO essa nota fiscal, que elas vão fazer alguma ação com base nessa nota fiscal. E com isso meu código está acoplado. Estou com um problema também de coesão aqui. A minha classe geradora de nota fiscal, ela está fazendo muita coisa. Ela não precisaria saber que precisa enviar um e-mail e nem que eu preciso persistir a nota fiscal. Tá? Ela só deveria saber o que ela tem que fazer para gerar a nota fiscal. E aí eu trouxe algumas soluções para esse problema. Por quê? Porque não existe só uma solução. Provavelmente ainda vai ter outras soluções que você pode chegar à conclusão que faz sentido usar aqui. Primeiro eu criei uma interface e fiz as classes enviador de nota fiscal e a nota fiscal DAO implementar. E essa interface ela tem um método executar que recebe a nota fiscal, tá? E aí lá na classe gerador do nota fiscal eu tirei aquelas dependências que estavam no construtor e passei uma lista dessa interface da ação após gerar a nota. E aí ao final da geração eu executo essa lista e vou chamando através da interface, o método executar, quem gostaria de ser notificado dessa geração. Tá? Então essa é a solução 1. Vamos ver a solução 2. Aqui eu coloquei um Event Handler, tá? Esse código está em C#, tá, galera? E aí, após a geração da nota, eu chamei esse evento. Quem está interessado em receber isso, se inscreveu no evento e aí vai receber esse código lá no método que ele definir para tratar, enfim. Ele tem que se inscrever no evento, é uma outra forma. E eu tenho a solução 3, que eu criei uma action, que também é um delegate, funcionamento parecido com o do Event Handler, e aí quem está interessado em saber sobre a geração da nota vai se inscrever, e aí quando for gerado eu chamo e os interessados nessa informação receberão a nota fiscal. Tá? Então é mais ou menos isso que vai acontecer. E no próximo vídeo a gente vai conhecer os princípios SOLID, que são extremamente importantes para a gente escrever um bom código. Beleza, galera? Então a gente se vê no próximo vídeo.